Atenção, este vídeo tem spoilers. Se você é fã de filmes de terror, é muito provável que você já tenha entrado em contato de alguma forma com a obra do famoso escritor H.P. Lovecraft. Mesmo que você não conheça muito bem o trabalho dele, você provavelmente já viu algum filme que faz parte do legado do escritor, porque ele é considerado um dos mais importantes autores de terror de todos os tempos, influenciando incontáveis artistas das gerações seguintes, seja na literatura, nos quadrinhos, nos games e, é claro, no cinema. Só que quando a gente debate Lovecraft e filmes, é quase inevitável falar sobre como é difícil adaptar o horror do Lovecraft para o cinema. Alguns chegam até mesmo a dizer que essa é uma tarefa impossível. Mas existem sim diferentes maneiras de levar muito bem esse tipo de horror para as telas. E o mais curioso é que os melhores filmes de terror Lovecraftianos não são adaptações de histórias do Lovecraft. Mas antes de explicar o porquê, a gente precisa entender o que faz o horror desse cara ser tão histórico. H.P. Lovecraft foi um escritor americano que publicou suas histórias nas primeiras décadas do século XX. E o que tornou a obra dele tão icônica foi o conceito de terror que ele criou, que hoje é conhecido como terror Lovecraftiano ou terror cósmico. Essas eram histórias sobre personagens que encontravam ameaças tão antigas, tão desconhecidas, tão monumentais, que elas se provavam horrores além da compreensão humana. Deuses que habitam dimensões profundas e que pouco se importam com os seres humanos, criaturas do espaço que mal podem ser descritas com palavras, coisas tão intangíveis que elas despedaçam a noção de realidade dos personagens e os levam à completa loucura. Então já deu pra ver que o horror Lovecraftiano é muito baseado em ideias complexas sobre medo primordial, mitologia e existencialismo. Uma mistura que de fato não é tão fácil de adaptar para o cinema, o que não impediu vários diretores de tentar levar as histórias de Lovecraft para as telas. Mas com pouquíssimas exceções, a maioria dessas adaptações são consideradas por muitos fãs como medíocres ou ruins, justamente porque o terror delas nunca parece alcançar a escala cósmica e metafísica dos textos originais. É um desafio traduzir visualmente um horror que é tão intangível a princípio. Por exemplo, na história O Inominável, a ameaça da trama é descrita como uma gelatina, um lodo, 1000 formas de horror além da memória, com olhos e deterioração, um poço, um turbilhão. Difícil de visualizar isso, né? Mas no filme que adapta essa história, a mesma ameaça virou isso aqui. É uma criatura horrenda? Com certeza. Mas muitos fãs mais radicais de Lovecraft não conseguem achar uma adaptação assim como algo à altura do original. Justamente porque, ao dar uma forma definida para o monstro, supostamente perde-se por completo o horror que vem de uma ameaça que é além da compreensão humana. Ou seja, a sombra do texto original de Lovecraft quase sempre ofusca as adaptações dessas histórias. Então talvez seja por isso que os filmes de terror Lovecraftianos mais aclamados são aqueles que não adaptam diretamente os textos do Lovecraft. São filmes que contam histórias originais enquanto usam os princípios do horror cósmico. E nesse processo, essas obras demonstram que não existe um jeito certo e definitivo de levar o terror Lovecraftiano para o cinema, mas sim diversas abordagens diferentes e válidas. Quando a gente fala de terror cósmico no cinema, é comum a gente achar a princípio que esses filmes precisam ser vagos e enigmáticos com as suas monstruosidades. E que se a ameaça ganhar uma forma visual, o terror acaba se perdendo. Mas será mesmo? Eu consigo pensar em bons e maus exemplos. Um exemplo muito bom é o recente O Farol. O grande horror dessa trama nunca ganha uma forma específica, sendo muito mais representado por uma luz capaz de enlouquecer os humanos. E o filme nunca fornece uma explicação, tudo é propositalmente vago. O que funciona perfeitamente aqui, já que o protagonista está em busca de respostas e de controle, mas o filme nos nega qualquer certeza, deixando o público no mesmo estado de angústia e desorientação do Thomas. Mas isso não quer dizer que a estratégia do mistério total funcione sempre. Vamos pegar, por exemplo, um filme recente com claras inspirações no Lovecraft, Bird Box. Aqui também nunca chegamos a ver os monstros.
Só temos sugestões da presença deles. E como acontece em O Farol, a ameaça de Bird Box é tão incompreensível que ela é capaz de enlouquecer as pessoas só delas olharem para ela. Mas não é porque Bird Box segue à risca esses princípios do inexplicado que ele é um bom terror Lovecraftiano. Pelo contrário, o filme perde a oportunidade de ser verdadeiramente assustador porque ele nunca se aprofunda de fato nas suas temáticas sobre loucura. Em vez disso, o filme prefere se focar nos aspectos mais imediatistas da sobrevivência, criando um jogo de gato e rato que nunca nos perturba de verdade. E eu confesso que por muito tempo eu achava que o terror cósmico só poderia ser levado para o cinema se ele de fato se recusasse a dar alguma forma visual para as monstruosidades. Como se concretizar a ameaça com uma figura fosse automaticamente matar o fascínio do horror Lovecraftiano. Mas hoje eu vejo que não é bem assim. O horror Lovecraftiano tem sim um apelo visual muito grande. Senão, a gente não teria visto uma das criações mais famosas do autor se tornar um ícone da cultura pop nas últimas décadas: o Cthulhu. Se esse ser marítimo gigantesco com tentáculos no rosto é muito reproduzido, é porque ele tem algum tipo de encanto em sua aparência. E quando eu percebi esse apelo visual Lovecraftiano, eu entendi melhor por que certos filmes funcionam sim como terror cósmico, mesmo que eles mostrem explicitamente os monstros de suas histórias. Um dos melhores exemplos disso é Aniquilação, de Alex Garland. Na hora em que a protagonista finalmente se depara com a entidade no epicentro do mistério, é isso aqui que ela vê. Essa é a melhor cena do filme, porque ela consegue equilibrar perfeitamente o explícito e o indecifrável. Sim, eles deram um visual para a ameaça, mas repare que essa não é uma forma figurativa, mas sim uma forma completamente abstrata. Ela não é nada que a gente consiga descrever facilmente. Não se parece com nada que a gente conheça. Então, mesmo sendo mostrada explicitamente, a ameaça ainda parece algo além da nossa compreensão. E isso nos deixa encantados e perturbados ao mesmo tempo. Mas se você quiser ver o melhor exemplo de filme Lovecraftiano que exibe o monstro, basta olhar para a obra-prima de John Carpenter, O Enigma de Outro Mundo. Aqui vemos um grupo de cientistas na Antártida que descobrem uma forma de vida alienígena capaz de infectar e copiar qualquer ser vivo. E quando o monstro se revela, ele faz isso tomando várias formas diferentes, dando origem aos momentos mais chocantes do filme. E é aí que entra a genialidade desse longa. Ele tem o horror causado pelas aparições do monstro, mas o fato da criatura ter uma aparência infinitamente mutável ao invés de ter um visual definitivo, cria aquele senso de ambiguidade e de desconhecido que são tão característicos do terror cósmico. Aqui o monstro é visto e não é visto ao mesmo tempo. Ele é a encarnação perfeita da palavra coisa, que pode significar tudo e nada de uma só vez. O monstro é um paradoxo atordoante, digno de Lovecraft. E falando em atordoar, temos o outro elemento característico do horror Lovecraftiano: o enlouquecimento que vem quando estamos frente a algo tão grandioso e fora da nossa compreensão. É aquele confronto com algo que nos mostra o quão insignificantes e impotentes somos no grande contexto cósmico, trazendo isso com tanta força que não aguentamos e perdemos a sanidade. A gente consegue ver essas ideias representadas em diferentes filmes Lovecraftianos, mas ninguém no cinema conseguiu reproduzir esse sentimento de enlouquecimento cósmico do que John Carpenter. Sim, ele de novo, mas agora com outro filme, À Beira da Loucura. Esse foi um longa que o diretor fez diretamente inspirado no Lovecraft. Nele conhecemos John, um investigador de agência de seguros que viaja para uma cidade pequena em busca de um escritor de terror que desapareceu e cujo novo livro seria capaz de enlouquecer qualquer um que lesse a obra. E quanto mais o filme avança, mais vemos a fronteira entre realidade e ficção sumir. John não sabe mais se ele é de verdade ou uma criação do escritor. E assim, a desorientação chega num nível tão atordoante que o protagonista enlouquece por completo. Só que o brilhante é que o Carpenter não se contenta em só mostrar que o herói enlouqueceu. O diretor também tenta reproduzir na gente o mesmo sentimento de perda da sanidade. E como ele faz isso?
usando a metalinguagem para quebrar a realidade do próprio filme. Porque no final, vemos o John escapar do manicômio e se ver em frente a um cinema onde está passando um filme chamado À Beira da Loucura e que é dirigido pelo John Carpenter. Então ele entra na sala e começa a ver o mesmo filme que nós acabamos de assistir. E nada disso jamais é explicado. Então, com essa múltipla quebra de realidades ficcionais, o filme não só mostra um homem que enlouquece. Carpenter também pega a nossa relação com a linguagem cinematográfica e a contorce para nos deixar completamente desorientados. E assim, ele nos inclui na experiência de enlouquecimento do protagonista. Não é à toa que À Beira da Loucura é considerado um dos melhores filmes de terror Lovecraftianos já feitos. E agora a gente chegou no outro tópico que é inevitável quando a gente discute Lovecraft. Sabe, acontece que o cara era extremamente racista, xenofóbico, antissemita e homofóbico. Tipo, muito. A gente vê isso claramente nos textos dele. E isso não pode ser ignorado, porque esses ódios do autor estão na raiz da escrita dele. Aos olhos de Lovecraft, aqueles que não eram brancos e heterossexuais não eram humanos, mas sim criaturas horrendas e incompreensíveis. Por exemplo, ao relembrar como foi estudar com judeus na infância, Lovecraft deixou claro que o que ele sentia por eles era uma repulsa instintiva. Então fica claro como a visão de Lovecraft sobre as minorias ajudou a moldar os tipos de monstros inexplicáveis que o autor imaginava. E se essas questões estão tão enraizadas no horror do Lovecraft, como isso pode ser confrontado numa adaptação para o cinema? Talvez o melhor exemplo seja um filme meio desconhecido chamado Cthulhu, de 2007. Apesar do nome, ele é uma adaptação de outra história do Lovecraft, A Sombra de Innsmouth, e esse filme muda muita coisa na trama. Por exemplo, o protagonista aqui é abertamente gay. E quando ele chega na cidade da história, muito do horror vem justamente do tratamento homofóbico das pessoas em relação a ele. Então, é como o H. Bomber Guy falou na ótima análise dele sobre esse filme. O longa, de certa forma, pegou a homofobia do Lovecraft e se reapropriou dela, trazendo esse ódio para o centro da adaptação. E por que isso funciona como um horror Lovecraftiano? Porque assim o filme mostra como aqueles que sofrem com esse tipo de ódio sentem, de certa forma, o horror cósmico. Como diz perfeitamente o H. Bomber Guy no vídeo dele, For those who've been treated like this in the name of a religion, or simply by their surrounding society because of its horrific expectations, have they not come the closest a person can in the real world to the central Lovecraftian experience? Have they not, in a sense, glimpsed the face of an uncaring universe? Estudar todos esses filmes foi um dos meus exercícios recentes mais enriquecedores. Porque durante muito tempo eu realmente achava que o terror cósmico era algo quase impossível de levar para as telas de forma eficiente. Eu tinha uma ideia tão restrita de como um filme deveria adaptar o terror cósmico que eu nunca tinha enxergado vários desses filmes como Lovecraftianos até pouco tempo atrás. Só que olhando essas obras mais de perto, elas me mostraram que não existe um jeito certo de adaptar o terror Lovecraftiano, mas sim múltiplas abordagens, com cada uma podendo se focar em um dos vários aspectos que fazem o terror cósmico ser tão diferente. E só de ter ganhado uma nova forma de apreciar esses filmes, já valeu a pena ter mergulhado mais a fundo no perturbador universo de H.P. Lovecraft. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, se vocês querem ver ainda mais conteúdos produzidos por mim, vocês têm duas opções. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho feito vídeos exclusivos para essa plataforma. Basta me procurar com @maxvalarezo. E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entreplanos lá no Apoia-se, porque eu produzo conteúdos exclusivos só para os nossos apoiadores, como uma forma de agradecimento pelo apoio financeiro que eles dão pra gente todos os meses. Para conferir os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.